Preta, resistência. Contra tudo e contra todos. Este grupo tiene que honrar esta camisa hoy. Tenemos que hacer honra. 100 años para esperar hoy este momento. Y ustedes tienen el privilegio de vivirlo. Este grupo se tiene que preparar para quedar en la historia de este club. Todos juntos, porque ya lo demostraron. Cuando la gente quiere jugar, va y juega. Cuando la gente quiere lutar, va y luta. Porque Vasco y este grupo va a ser historia, gente. Va a ser historia. Por nosotros, por la familia, por todo lo que venimos sufriendo este tiempo. Pero tiene que estar preparado. Ahí adentro tiene que ser una guerra hoy. Hoy tiene que ser una guerra del primer momento. Vamos. Pero Vasco está para competir, gente. Para competir con cualquiera. Con cualquiera tenemos que competir. Es un gran club este. Tiene que competir, carajo. Disfruten, pero ojo, el jueves jugamos otra vez. No te relajes. No hay que relajarse, porque esto sí, muy importante. Pero não hay que relajar-se. Eu não me vou a relajar. E ustedes tampouco. Salve, salve, torcida. A gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias e novidades do Vascão, né? O Vasco que vem de uma bela vitória aí contra o Fluminense. Vai ter mais um jogo importante pela frente aí na próxima quinta-feira contra o Coritiba. Todos os ingressos vendidos para esse jogo importantíssimo pro Vasco. Vamos falar bastante dessa partida. Jogador de volta aí ao time titular do Vasco. Também, quem sabe aí o novo trio de ataque do Vasco, cara. O Rossi pedindo passagem no time titular, o Gabriel Peck também. Vamos falar também aqui do Praxedes, um dos destaques do Vasco. E o Vasco vai ter que desembolsar uma boa grana aí se quiser comprar o jogador em definitivo. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco aí que venceu o Fluminense no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, 4-2, um jogo muito importante para o Vasco, uma vitória que era muito esperada por nós torcedores, né? O Vasco que não vencia o Fluminense desde 2019, voltou a vencer novamente o nosso rival e agora a gente espera que o Vasco continue com a boa fase e que ganhe os próximos jogos, né? Vamos ter jogos aí pela frente contra adversários que estão na zona do rebaixamento e o primeiro jogo já vai ser agora quinta-feira em São Januário, jogo que marca a volta do torcedor vascaíno ao nosso estádio. A expectativa é de casa cheia, né? Todos os ingressos já foram vendidos e o torcedor vascaíno vai apoiar e empurrar o Vascão rumo a mais 3 pontos para o Vasco conseguir sair o mais rápido possível dessa zona do rebaixamento. Hoje a nossa posição é a 18ª colocação aí com 20 pontos conquistados. Ainda temos um jogo a menos contra o América Mineiro, que será na próxima segunda-feira e atualmente estamos a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento, né? O 16º colocado é o Goiás com 25 pontos. E vale lembrar que hoje vamos ter um jogo muito importante aí, né, cara? Santos e Bahia, Bahia e Santos, o jogo é lá na Bahia, com o mando do Bahia. Com certeza um jogo que o torcedor vascaíno tem que ficar ligado. E o melhor resultado, sem dúvida nenhuma, seria o empate nessa partida, né? O Vasco, como eu disse, vai ter agora o Coritiba na próxima quinta-feira, depois na segunda-feira enfrenta o América Mineiro, depois no dia 1º de outubro enfrenta o Santos fora de casa. 3 jogos extremamente importantes para o Vasco, 3 jogos contra adversários que estão na parte de baixo da tabela, que estão lutando contra o rebaixamento e que o Vasco tem que conseguir vencer os 3 jogos. Na minha opinião, o Vasco tem condição de vencer bem esses 3 jogos aí e conseguir sair da zona do rebaixamento. Vale ressaltar que o Goiás e o Bahia, que são times que estão fora da zona do rebaixamento, estão complicando bastante aí os outros times no Campeonato Brasileiro, né? O Bahia vem numa crescente muito grande e o Goiás, por exemplo, está dificultando e muito para todos os times, né? O Palmeiras suou para a camisa para ganhar do Goiás, né, cara? Ganhou por 1-0, chorado nos acréscimos ali e por pouco não tropeçou contra o Goiás. Vale ressaltar que outros times estão chegando mais perto da zona do rebaixamento. Casos aí do Corinthians, que joga hoje também contra o Grêmio. Importante uma vitória do Grêmio hoje. Também o São Paulo, que já está um pouco mais distante, né? Está na 13ª colocação com 28 pontos. E o Internacional, que eu acredito que não tem chance alguma de cair, com 29 pontos. Esses são os adversários que estão na parte de baixo ali, que estão com uma pontuação
pontuação menor, que podem ainda chegar a brigar por esse rebaixamento. E a tendência lógica é que o Vasco continue crescendo, que o Vasco saia dessa zona, porque mostrou futebol para isso. O torcedor está bem esperançoso, o torcedor nem está mais preocupado tanto assim com o rebaixamento, cara, porque se o Vasco continuar jogando dessa maneira aí, a gente ainda vai para uma Sul-Americana, vai disputar uma competição internacional na próxima temporada. Esse é o objetivo, esse deve ser o projeto do Vasco internamente, e claro, a gente espera que o Vasco consiga atingir esse objetivo tão importante. E pro jogo aí de quinta-feira contra o Coritiba, vamos ter um retorno do nosso capitão ao time do Vasco, né? Possivelmente o Medel retornará ao time do Vasco ali jogando na zaga, e o Maicon, que tá jogando muita bola, vai ter que voltar pro banco de reservas, né? O Medel é peça imprescindível no sistema defensivo do Vasco, a não ser que o Ramon Dias queira utilizar ele como volante, uma posição que eu não acho que o jogador está indo bem, né? Quando joga como zagueiro, ele vai muito bem, ajuda bastante ali no sistema defensivo, mesmo com a baixa estatura, mas quando vai de volante, o futebol dele cai bastante, cai um pouco, porque o jogador já é veterano, tem 36 anos, já está com a idade muito avançada, com certeza não tem o mesmo pique de anos atrás. E ele acabou sendo recuado para jogar de zagueiro já há algum tempo, né? Eu acho que o Ramon Dias entende que a melhor posição para ele deve ser ir jogar como zagueiro. Infelizmente o Maicon, que vem jogando muito bem, vai ter que ir para o banco de reservas. Outra dúvida aí que temos no nosso time é também quanto ao ataque do Vasco, né, cara? O Rossi jogou muito bem contra o Fluminense, deu 2 assistências pro gol do Praxedes e pro gol do Verratti, pedindo passagem no time titular do Vasco, ganhou a vaga de titular do Gabriel Peck no último jogo, foi muito bem, mas o Gabriel Peck, que entrou no segundo tempo, para muitos, foi o melhor homem do jogo, né, cara? Fez 2 gols aí, os gols da vitória do Vasco, e com certeza merece sim voltar ao time titular. Muito possivelmente, o Ramon Dias deverá escalar os 2 jogadores aí juntamente com o Verratti, formando o trio de ataque do Vasco. Essa é a expectativa, né? Que o Rossi jogue pela direita, o Gabriel Peck seja deslocado para o lado esquerdo e o Verratti como centroavante da equipe. O Payet, que poderia também ser uma possibilidade, ainda dá mostras que não está 100% e deverá continuar no banco de reservas aí, pelo menos nesse jogo contra o Coritiba. A tendência é que ele melhore e quem sabe jogue contra o América Mineiro já como titular ou talvez contra o Santos. Deixem nos comentários o que você acha aí da possibilidade do Vasco jogar com esses 3 atacantes e também a volta do Medel ao time do Vasco. Quem também tá voltando aí, mas não deverá ser titular, é o Jair, né? Jair, que foi expulso no jogo contra o Bahia, desfalcou o Vasco aí nesse jogo contra o Fluminense, mas o torcedor vascaíno, com toda sinceridade, não está sentindo falta aí do Jair mais no time do Vasco. É um bom jogador, um jogador que ajudou a gente aí quando era tempo de vacas magras dentro do Vasco, né? Só tinha o Jair, cara, não tinha mais nada, né? O Jair que tinha que resolver os jogos pro Vasco. Aí o Vasco fez uma excelente janela de transferências, contratou o Verratti, contratou o próprio Medel, contratou aí o Paulinho Paula, que tá jogando muita bola, o Praxedes, trouxe também aí o Payet, que foi a grande contratação, trouxe o Rossi e por aí vai, né? Jogadores importantes que estão resolvendo pra gente aí dentro de campo. E também o Vasco contou com o crescimento do Zé Gabriel, que foi uma grande surpresa para todos nós torcedores vascaínos, e o Ramon Dias deu muitas oportunidades, vem dando oportunidades ao Zé Gabriel e hoje ele é o volante titular do time do Vasco. Aquele trio ali no meio campo, eu acho que não tem como mexer nele, né? O time do Vasco ali é Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula. Às vezes, quando o Vasco não jogar com 3 atacantes, possivelmente pode ser que o Marlon Gomes entre mais uma vez como titular da equipe. Não acho que ele será titular nesse jogo contra o Coritiba, devido aí às explicações que a gente trouxe, né? O Gabriel Peck comeu a bola contra o Fluminense, o Rossi deu 2 assistências, não tem como tirar o Rossi do time titular, e o Verratti, claro, é o artilheiro do Vasco, né? Aí quem vai perder espaço no time, infelizmente, será o Marlon Gomes, que quando entrar no segundo tempo, tem que jogar, porque sempre quando os jogadores entram no segundo tempo, tem que dar a vida pelo Vasco, porque o jogo ainda está andando, né? Ficar no banco de reservas não é demérito algum nessa situação que o Vasco está hoje, com o elenco bem qualificado, com o elenco com grandes jogadores aí, que estão jogando muito bem, e na minha opinião, o Marlon Gomes vai aceitar com naturalidade, talvez esse banco de reservas com a volta do Peck aí ao time titular. Deixa aí nos comentários para você qual seria o time ideal do Vasco. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui do jogador Praxedes, né? Jogador que atualmente é o líder em desarmes do Vasco desde a sua estreia aí com a nossa camisa. Em 6 jogos, o jogador fez um gol, teve 76% de acerto no passe longo, 8 de 12 dribles acertados, 62% de duelos ganhos, 37 bolas recuperadas, 15 desarmes. A nota do jogador está quase chegando a 7, cara. Tá jogando muito bem, tá mostrando aí um grande valor e literalmente o Vasco vai ter que pagar um grande valor no jogador para continuar
continuar com ele na próxima temporada. Ele está somente emprestado ao Vasco até o término desse ano. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino e se o Vasco quiser comprar ele, vai ter que pagar algo na casa de 26 milhões de reais. Essa foi a multa que o Red Bull Bragantino estipulou no contrato do jogador. Se ele destacasse no Vasco, o Vasco teria que comprar ele por esses valores, né? Eu acredito que o Vasco deverá fazer sim essa compra, já que caso o Vasco fique na primeira divisão, o Vasco deverá fazer poucos movimentos aí na próxima janela de transferências, algumas correções, né, principalmente no sistema defensivo, e também deverá perder alguns jogadores, né, como o caso do Lucas Piton, que já vem chamando a atenção aí do mercado europeu, tanto que no último jogo contra o Fluminense tivemos olheiros aí de clubes da Inglaterra e também da Itália de olho no jogador. Muito possivelmente ele deverá ser vendido e o Vasco vai ter que buscar alguns reforços aí pontuais no mercado para qualificar mais ainda a nossa equipe, porque se caso o Vasco fique na primeira divisão e ainda consiga uma vaga na Sul-Americana, vai ter uma competição a mais no ano e precisa ter um elenco mais qualificado ainda e com certeza a gente espera que venha mais grandes jogadores nível do Paê, né, cara? A gente espera vir jogadores desse tipo aí para qualificar o Vasco e o Vasco, enfim, o ano que vem lutar pelo título brasileiro, por tudo que disputar. E para você aí, torcedor, você acha que vale a pena o Vasco pagar 26 milhões de reais no Praxedes? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.